Outro dia, um querido amigo advogado, Sandro Andrade de Mello, estava voltando para casa e percebeu um menino sentado na beira da rua com uma sacola na mão. E ali ele calmamente sentou ao lado, conversando com esse menino, e esse menino estava explicando que tinha juntado um pouquinho de dinheiro e comida para levar para a avó. Ele vivia então com essa avó. E esse meu amigo disse: Bom, eu estou a algumas quadras de casa, vamos até a minha casa, eu tenho algumas coisas na geladeira e você leva isso então para a sua casa. E esse menino respondeu da seguinte maneira: Tio, não precisa não, eu já tenho para hoje o suficiente. E essa frase fez com que Sandro refletisse, porque talvez todos nós, quem sabe, já temos o suficiente, mas isso não basta muitas vezes. Um filme que eu adoro, O Advogado do Diabo, com o Al Pacino, mostra a carreira brilhante de um advogado que vai crescendo, né, de uma forma meteórica. Só que essa crescida dele vai fazendo com que coisas que para ele eram essenciais vão ficando de escanteio ao longo desse caminho. Por sorte, nesse filme, no final de tudo, tudo se desmancha, aquele castelo inteiro, e ele consegue resgatar aquilo que para ele era essencial. E uma cena muito bonita era da esposa dele no carrinho velho, olhando para ele. Então, aquele amor para ele resgatou dentro dele o essencial. Essa frase faz parte da minha vida. Em muitos momentos onde eu me pego agitada, atribulada, eu faço para mim mesma a pergunta: o que é essencial? E parece que de uma forma muito mágica, aquilo tudo que estava me preocupando perde o significado, perde o sentido. E uma vez eu partilhei isso com uma pessoa e que estava inclusive com crise de ansiedade, um paciente, e ele disse que a cura dele se deu por causa dessa frase, porque ele começou a usar isso na vida dele também. Quando ele se pegava tenso, agitado, ele se perguntava o que era essencial. Talvez o essencial seja o diploma. Como disse um querido amigo, o Bosco, de uma esposa linda chamada Eunides, ele diz assim: meu diploma é essencial, um diploma maravilhoso, do doutorado, numa das maiores universidades do mundo, isso é essencial? Essencial até quando? Até quando algum dos filhos ou netos terá coragem de jogar esse diploma no lixo? Não, isso não é essencial. É o que eu vivi com esses filhos é que se torna o essencial. Conheço uma francesa chamada Chantal. Ela vive dentro de um mosteiro a vida toda. As bibliotecas dos mosteiros são fantásticas, livros de filosofia, livros de psicologia, de até descobertas recentes da psicologia. E ela comentando sobre um autor francês que se denominava inclusive agnóstico, que disse: é impossível que uma pessoa que tenha visto pelo menos uma vez sequer, a verdadeira alegria no rosto de alguém, não tenha o desejo de gerar essa mesma alegria no rosto de outras pessoas. Conversando com Chantal, ela me falou sobre o materialismo e eu dizia: mas nós que estamos aqui no mundo, né, não conseguimos apenas viver colhendo mel como vocês, fazendo pão para vender. Como que nós fazemos? Nós precisamos desse materialismo para sobreviver. E ela disse: sim, tenham os bens, mas como se não os tivesse. Ela contou de um querido amigo que veio muito triste, falando que tinham roubado tudo que ele tinha dentro de casa, levaram com um caminhão de mudança. E que ao falar com ela, né, ele saiu de lá vendo que aquilo não era mais tão importante assim. Ela mencionou ainda que tem pessoas nesse mundo que vivem, mas não existem. E que eu posso fazer com que essa pessoa se sinta existindo, ao, por exemplo, conversar com um lixeiro, com um carrinheiro, e essa vida começa a ter um significado. Enfim, como equilibrar a vida, não é? Como equilibrar esses prédios, essa loucura desse mundo, com aquilo que é essencial. E a música que eu escolhi diz exatamente isso, O Equilibrista, do compositor Maninho, uma pessoa fantástica que eu conheço. Face à luz na imensidão do palco, alguém espera, feito um astro que no fim de um mastro se equilibra. Não ou sim, onde vai? Parece que começa a flutuar e dançar
na corda bamba. Novo, antigo, leve o fardo, doce ou amargo. Qual caminho a se tomar? Chapéu ou pés descalços? Cala ou diz, finge ou faz, e balança como a vida tão real. E dança, quando o amor é simples, quando a solidão nos deixa. Quando a luz se apaga, quem acende em nós a vela? Rio ou mar, calor ou frio, qual é o meu lugar? Quando o amor é simples, quando a solidão nos deixa. Quando a luz se apaga, quem acende em nós a vela? Rio ou mar, calor ou frio, qual é o meu